Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem disparar na Bolsa de Valores brasileira. Elas podem disparar mais de 100%, ou seja, dobrar o seu capital investido. E a última aqui da lista poderia triplicar de preço, se valorizar mais de 300% e ainda por cima pagar um dividendo excelente, na faixa de mais de 15% ao ano. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e a minha estratégia é investir justamente 100% na parte de ações. Eu acredito no mercado, acredito nas empresas e acho que nesse momento que a gente está de uma desvalorização massiva na Bolsa Brasileira, perceba que, né, desde que quando a taxa Selic começou a de fato subir vertiginosamente aqui no Brasil, a Bolsa está nesse vai e vem, nesse voo de galinha. E há muito tempo que a gente não engata um ciclo de alta consistente como no passado. E nada melhor do que ações que possam se beneficiar de um cenário de melhora macroeconômica. Por exemplo, uma taxa Selic em queda, uma entrada de capital estrangeiro aqui no país, poderiam fazer essas ações dispararem fortemente no médio prazo e ainda por cima você ter aí excelentes proventos. Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação dessa lista são as ações do Banco Itaú, tá? O Itaú, pessoal, está muito barato, um banco aí, né, de qualidade, bem tocado, bem gerido, que está com uma boa rentabilidade em comparação com os seus bancos incumbentes, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que sofrem com uma inadimplência alta. A gente sabe que o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil estão muito mais suscetíveis ao cenário macroeconômico. Já o Itaú, ele não sofre desse problema, porque grande parte da carteira de crédito dele é voltada para a alta renda. Então, mesmo que a Selic esteja alta, mesmo que o custo de captação esteja bem caro, né, para os bancos, os bancos estão sendo amassados com alta da inadimplência, o Itaú está controlando isso com maestria e tem crescido seus lucros a uma taxa bem interessante. A perspectiva do mercado para o ano de 2026 é num lucro de 52 bilhões de reais, tá? O que coloca hoje o Itaú já no curto prazo por um múltiplo baixo. Pegando hoje o valor de mercado do Itaú na bolsa, que está na faixa de 491 bilhões de reais, se o banco simplesmente lucrar esse ano 52 bilhões, você tem um PL de 9,44, que é um PL baixo, né? Para o padrão do Itaú, que em um mercado mais eufórico negocia com um PL médio de 14 vezes. Então você já teria um potencial de alta na ação de 48%. Fora que para 2027 o banco pode ainda estar mais barato, porque a perspectiva é que ele cresça seus lucros em pelo menos 8% para o próximo ano, já capturando esse trigger, né, de queda na taxa Selic. Por mais que o Itaú seja muito previsível, ele também, como os outros bancos, se beneficia de uma Selic mais baixa, porque isso gera um fomento, uma alta na sua atividade de crédito. Então, 8% aqui de crescimento no lucro poderia fazer com que o Itaú lucrasse seus 56 bilhões para o ano de 2027. E aí você teria um PL projetivo para o próximo ano de apenas 8,76. Quanto que ele poderia pagar de dividendos para o acionista? Se você vislumbrar um payout de, né, mais ou menos ali 70%, que é o que o Itaú tem repassado hoje para os seus sócios, você teria um yield de 8% ao ano já para 2026 e já para 2027. Fora que o banco tem tido excesso de capital, por ele ter aí tido um ROI muito alto nesses últimos anos e continuar tendo esse ROI, né, de maneira expressiva no médio prazo, a perspectiva é que ele tenha espaço de deliberar dividendos extras para os seus acionistas, podendo pagar uns 4 até 3% de extraordinário, somado com o operacional, você tem um yield aí total
de 12% ao ano, mais a valorização do papel, que pode superar mais de 60% ao ano. 60% aí, né, de valorização, isso num ano só. Se você colocar isso aí ao ano, imagina, supondo que a ação suba em 4 anos 60%, se eu colocar em taxa equivalente, isso dá uns 12% ao ano, soma mais aqui o dividendo da ação e mais a taxa de crescimento. O Itaú poderia te gerar uns 33% ao ano na média, projetando para os próximos 4 anos, mostrando que o Itaú, mesmo aí tendo subido mais de 100% no último ano, ainda está barato e tem um potencial de dobrar na cotação e ainda por cima te pagar excelentes proventos. Detalhe que na carteira de ações do canal, pessoal, o Itaú acaba sendo aí uma das maiores posições da carteira, ficando ao lado aqui, inclusive, do Banco do Brasil. 34% da minha carteira de ações está no Banco Itaú, né? Então perceba que é um banco previsível, qualidade, bons proventos e ainda tem potencial de valorização porque está mal precificado pelo mercado. Próxima ação da lista são as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, tem tido uma alta recente, tá? Nesses últimos 7 dias, muito por conta dos conflitos do Oriente Médio ter voltado, pelo menos de maneira temporária, a ação sobe 7%. O preço do Brent, do petróleo, segue se valorizando no curto prazo. Mas quando a gente pega a ação numa lupa de 30 dias, perceba que a Petro está de lado. Nem subiu e nem caiu. Já chegou a cair aqui mais de 8% por conta da derrocada dos preços do barril de petróleo. O barril de petróleo, pessoal, a gente sabe que é muito volúvel, depende de fatores geopolíticos, macroeconômicos, né? Mas a Petrobras tem uma vantagem muito boa, porque ela tem uma vantagem de preços em comparação às petrolíferas júniors, né? Ela consegue ter um custo de extração muito baixo e por isso que faz ela ser uma das líderes aqui do Brasil. Será que neste patamar de preço de R$40 a Petrobras está barata? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Supondo que a geração de EBITDA para este ano da Petrobras será de 200 bilhões, você tem uma relação EV sobre EBITDA de apenas 4,4 vezes. Caso o mercado fosse pagar a média dela, que é de 7, você teria aí um preço justo na ação, considerando um EBITDA, um EV sobre EBITDA, né? De 7 vezes no médio prazo, o preço justo da ação da Petrobras seria R$ 83,47. Se você dividir por este preço atual de 40, você já tem um potencial de alta de 100% na ação. Simplesmente aí, a ação poderia dobrar de preço para bater o seu preço justo, mostrando que Petrobras pode estar barata e dobrar o seu capital investido. E fora os dividendos, né? Porque hoje, com 200 bi de EBITDA, a gente sabe que do fluxo de caixa livre, ela costuma repassar um payout de 45%, caso o preço do Brent fique ali acima de $40, né? Ela passa aí pelo menos o mínimo mais aí o fluxo de caixa livre. Então, na verdade, você teria, né, um dividendo projetado para a Petrobras neste ano de R$ 3,49 por ação. Dividido por este preço atual de R$40, você já está projetando um yield de 8,7% ao ano na média, pago de maneira consistente. Para além disso, você tem tanto a valorização da ação, que pode dobrar para bater meio que o seu preço justo, então tanto valorização e dividendos a Petrobras acaba ostentando para o acionista. E mais a taxa de crescimento. Imagina que a empresa tem essa taxa de 10% ao ano, se valorize uns 2%, 12% ao ano na cotação numa lupa de 4 a 5 anos e te traga tecnicamente um yield de 10%. Você tem aí 32% ao ano na média projetado para as ações da Petrobras, mostrando que ela poderia sim estar bem descontada e com um excelente potencial de retorno para os acionistas. Detalhe que nos últimos 10 anos, a Petrobras foi uma máquina de geração de valor ao acionista, trazendo 1.261% de retorno total. Isso dá mais de 29% ao ano na média dos últimos 10 anos para cá. Então, é uma empresa cíclica? É, mas é uma empresa cíclica de qualidade, que está com uma dívida líquida controlada, paga bons proventos e é uma empresa cíclica que nunca vai quebrar. É o caso da Petrobras, sempre precisa preencher o déficit orçamentário do governo e o petróleo acaba sendo uma espécie de coluna vertebral para o PIB brasileiro, né? Commodities aqui em geral no Brasil acaba sendo de suma importância. Próxima ação dessa lista, e agora a última para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, né, é o maior player do agronegócio que a gente tem aqui no Brasil. A gente sabe que o agro representa mais de 40% do PIB brasileiro. Então veja a importância do Banco do Brasil na atividade econômica brasileira, fugindo dos âmbitos do mercado de capitais. O Banco do Brasil, ele tem uma importância gigantesca aqui no país. Nos leva a crer de que essa situação que o Banco do Brasil está passando de queda da rentabilidade acaba sendo muito temporária, muito ligada à ciclicidade do agronegócio.
o preço das commodities acabaram caindo, o produtor rural está endividado, as provisões do banco subiram de forma abrupta, fazendo o seu lucro se comprimir. E eu tenho uma perspectiva nesse ano de que o Banco do Brasil pode enfrentar um dos seus piores resultados desde a pandemia. Por quê? Porque a crise do agro estourou em 2025. Então talvez o pior aconteça agora para a gente ter um ciclo de recuperação para 2027. E aí você pode projetar um lucro neste ano de 13 bilhões, de 12 a 13 bilhões, tá? Para mim o Banco do Brasil esse ano vai lucrar isso, porque o banco está lucrando por trimestre uns 3 bilhões. Se simplesmente ele replicar esse lucro por 4 trimestres, você tem um lucro de 12 a 13 bilhões de reais projetado para o ano de 2026. Eu não acho que esse guide de 18 a 22 bilhões será cumprido. Essa é a minha visão, tá? Eu tô sendo conservador com o Banco do Brasil. Mas eu já acho que o banco está muito barato. Por quê? Se você pensa na recuperação, ele já está descontado. Primeiro que ele está muito abaixo do valor patrimonial. Ou seja, o patrimônio líquido do Banco do Brasil, mesmo com lucro líquido apertado no curto prazo, o patrimônio continuará crescendo. Mesmo que ele lucre 12 bilhões para este ano, pensa comigo, se ele repassar 30% desse lucro na forma de proventos, e você fizer da razão de 12, você ainda tem 8,4 bi para integrar ao patrimônio líquido do banco. Então, 191 bi somado com 8, o banco poderia ter um patrimônio líquido aqui total para o ano de 2026 até o fim deste ano na faixa de 200 bilhões, o que faria o VPA da ação neste ano simplesmente valer ao final de 2026, o VPA do banco poderia atingir R$ 35, tá? Então, hoje, na verdade, você está comprando o Banco do Brasil, sabe por quanto? Por um PVP de apenas 0,57. Geralmente, quem compra Banco do Brasil nessas mínimas acaba fazendo bons negócios, como já aconteceu no passado, quando o Banco do Brasil tem uma recuperação para o médio prazo, você ganha bastante dinheiro. Olha o que aconteceu aqui em 2016, o lucro do banco aqui foi pior do que o atual, tá? O Banco do Brasil nessa época lucrou apenas 8 bilhões. E mesmo assim, né? Após anos de recuperação, ele deu mais de 340% de rentabilidade. A ação do banco, inclusive, subiu mais de 300% na cotação. Então perceba aí, né, que o Banco do Brasil poderia decolar de preço se 3 fatores conjunturais acabarem acontecendo. Primeiro, o agro melhorar. Segundo, o resultado do banco melhorar. E terceiro, e por último e também importante, a taxa Selic começar a arrefecer, porque com uma taxa Selic menor, o banco consegue baratear o seu custo de captação, aumentar o volume de empréstimos e trazer esse capital estrangeiro aqui no Brasil para fazer as ações subirem. Então, assim, eu acho que o Banco do Brasil tem um bom potencial porque está muito mal precificado. Em mercados mais eufóricos, o banco é cotado por um preço sobre valor patrimonial médio de 1,5 a 2 vezes o seu valor patrimonial, fazendo com que caso o Banco do Brasil fosse cotado por 1,5, hoje ele está cotado por 0,57, você tem um potencial de alta de 163% na cotação. E caso ele bata 2 vezes o valor patrimonial, colocando pelo múltiplo atual, você tem um potencial de 340% de alta nas ações do banco, para além dessa alto dividendo, né? Porque se você pensa numa recuperação para o médio prazo, nem vou colocar aqui um lucro gigante, vou colocar um lucro de 28 bilhões, tá? Uma alta aí do lucro, se o ponto de que a inadimplência caia e o lucro do banco dobre no curto prazo, poderia voltar para os seus 24 a 28 bilhões. O Banco do Brasil já estaria por um PL projetado, no pior dos cenários, de apenas 4 vezes lucro. E se você projetar um payout de 45%, o seu yield projetivo poderia ser de 9,3% com a recuperação parcial do banco já para o médio prazo. A recuperação total, o seu yield poderia bater 15%, mas eu estou colocando uma recuperação parcial para a gente não ser extremamente otimista. E aí, dentre dividendos e valorização e crescimento, o Banco do Brasil poderia gerar mais de 40% a 50% ao ano na média, destoando de todos os outros bancos, né? No caso aqui, Itaú, Bradesco e Santander, porque o Banco do Brasil está em crise. Quando o banco passa por crise, as ações ficam muito mal precificadas. E quem tem a coragem de aproveitar, acaba aí fazendo bastante dinheiro. A prova viva é essa. Para quem comprou aqui quando o banco estava em crise em 2016, na pandemia, 2016, fez bons negócios. Ó. O banco depois trouxe aí uma rentabilidade gigantesca. Você coloca aqui 300% em 3 anos, isso dá mais de 50% ao ano na média, tá? Então foi uma rentabilidade aí muito acima do esperado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente se vocês têm ações do Banco do Brasil, Petrobras e Banco Itaú. Em particular, na carteira de ações do canal eu possuo todas: Banco do Brasil, 36% da carteira, Banco Itaú, 34% da carteira e tenho aí as ações da Petrobras, representando 7,81% da carteira total de ações. Todas eu acho baratas, com potencial de valorização e de bons dividendos no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!